Somos dois ali que respiramos, bebemos, comemos automobilismo. Cara, é a única coisa. Eu, pelo menos, assim, desde a minha infância sempre gostei de carros, mas, cara, os últimos 15 anos da minha vida é literalmente dedicado a produzir, seja porque daí realmente assumi minha principal atividade profissional como sendo a calibração de motores, e de 5 anos para cá eu dei start no projeto do canal do YouTube despretensiosamente, porque sempre tive amigos que eram youtubers, os meninos lá da Auto Super, depois conheci o Petrolinho, depois comecei a conhecer muita gente que já estava no YouTube ali automotivo, mas sentia que toda vez que eu aparecia em um outro canal, o pessoal, mas como é que faz isso? Como é que não... Tinha muita dúvida sobre calibração de motores, né? Sempre, acerto era meio que uma ciência xamânica, né? O preparador, ele tinha ali aquele conhecimento, detinha aquela receita e não passava para ninguém. E sempre via muita gente com curiosidade. E o canal nasceu com essa finalidade, né? De desmistificar e trazer luz sobre esse tema de calibração de motores que eu adoro desde que entrei na faculdade de engenharia. Era algo que me parecia, de novo, olhava com esse olhar de, nossa, deve ser algo muito complicado, muito complexo, e o preparador é um cara pica e tal, entende de tudo. E aí foi onde realmente comecei a estudar a respeito. Tinha os carros ali que eu podia mexer, os meus carros, né? E foi, sem sombra de dúvidas, um ponto essencial ali, né? Eu brinco com o pessoal que foi... eu não tinha muita grana, assim, para comprar carro, para ter carro. Não era uma realidade, né? Daí, por uma infelicidade, acabei perdendo meu pai em 2009 e recebemos um dinheiro de seguro de vida que qualquer pessoa sensata guardaria para pagar a faculdade, né? Sim, fazer algum projeto para a vida. Exato. E obviamente que eu peguei o dinheiro e aí mal sabia eu que ao comprar um Eclipse antigo, eu estaria ali comprando a minha faculdade, que foi aquele carro. E foi onde eu aprendi, lógico, além ali do conhecimento teórico que você consegue numa graduação de engenharia, onde eu pude realmente... testar, fazer ensaios, realmente consolidar ali e ganhar horas de voo no mundo de calibração de motores, onde me possibilitou fazer no carro dos amigos, aí depois vai indo. Eu acredito que produção de conteúdo para você foi a mesma coisa. Gravava seus próprios carros, aí depois grava num amigo, daí grava não sei o quê, e hoje você é figura carimbada lá no canal da Fieltec, aqueles vídeos muito legais ali, acho que semanalmente trazendo os carros da galera ali, 52 carros por ano. Cara, acelera lá. É muito legal. A gente foi pegar, acho que já é o 4º ano, tem uns 250 carros que eu já acelerei. Legal, né? Porque é um negócio legal. Que eu adoro, que eu tenho oportunidade. Meu sonho quando moleque era andar num carro preparado. Hoje talvez eu seja um dos caras que mais guie carro preparado e compartilhe com as pessoas aí as experiências de direção, né? E dá trabalho, né, TK? Às vezes as pessoas acham que, não, beleza, liga pro fulano, marca lá e ele vai, aparece com o carro e você grava. Puta, Mas eu acho que assim como você, eu comecei em algum lugar. E o meu lugar que eu comecei foi fazendo sozinho. Né? Comecei ainda nos Estados Unidos, né? Isso até a gente pode contar um dia quando eu for no teu podcast. Teu podcast é seu aqui, mas eu tenho muitas dúvidas aqui, né? Eu conto com uma profundidade maior, assim. Mas eu comecei ainda nos Estados Unidos e quando eu comecei no Brasil, esses dias eu estava mostrando para a equipe que hoje em dia a gente tem Popô, Amanda, assim, a gente tem uma estrutura que a gente leva lá, cara, uma estrutura considerável para fazer um negócio e uma entrega bacana, né? E era um vídeo meu, que era um dos primeiros, eu gravando sozinho com o osminho na mão. Comecei em algum lugar. Sim. Né? É isso, né? Primeiro você começa, depois você evolui. Mas no teu caso, assim, por exemplo, quando moleque, você já era um moleque fissurado por carro ou teu negócio era futebol, era alguma outra coisa assim? Não, eu sempre fui bem perna de pau no futebol. Sempre gostei de máquinas, né? Em geral. Carros em específico talvez é uma das máquinas que a gente consegue ter mais acesso, que a gente mais vê. Mas é que máquina no geral é um tanto quanto
Sim, porque, fascinante, né? Esses dias eu tava até falando, né? Eu comentei com alguém no podcast semana passada, eu acho. Falei, cara, eu nunca vi um clube do micro-ondas da Brastemp, entendeu? Tipo assim, mas você tem clube de todo tipo de carro possível e imaginável. Vai ter um clube de pessoas que tem aquilo ali e se encontram e compartilham experiências e tal. E um micro-ondas é uma máquina assim como um carro, né? Mas, enfim, sempre gostei de carro desde criança. Eu sempre fui curioso. E talvez a curiosidade é o que também me fez muito bem de alcançar outros lugares. Porque pela curiosidade eu desmontava o meu carrinho de controle remoto para ver como aquilo funcionava. Perfeito. E eu não tinha conhecimento para montar de novo. Então, meus pais ficavam putaços, assim. Eles já... Eu via que existia... Hoje, com mais maturidade e na vida adulta, você percebe que talvez eu não ganhava o melhor carrinho de controle remoto que que uma criança podia ganhar, porque eu ia estragar, sabe? Sim. Já sabia o que você ia... Então, tipo, eu não ganhava aquele de 3 canais, 4 canais. Eu ganhava aquele de 2 canal safado, assim, que todo mundo tinha. E... porque os meus pais já sabiam que eu ia desmontar e, fatidicamente, não ia conseguir remontar aquilo, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui pesquisando um pouco a respeito, fui indo atrás, fui melhorando e fui entendendo mais das coisas e consegui montar. E aí, às vezes, eu comprava já um carrinho de controle remoto, porque eu desmontava e foi um hobby durante a minha, 12 aos 14 anos, assim, acredito que foi mais ou menos nesse período. Eu fazia aeromodelos. Eu construía os aeromodelos. Puta, fantástico. E aí eu comecei a implementar, eu comprava o carrinho para desmontar, para botar e fazer um aeromodelo de radiocontrole, assim, sabe? E aí foi evoluindo a ponto de que no meu último ano do ensino médio eu acabei fazendo um projeto de feira de ciências lá do colégio, um carro mesmo, assim. E acabou me levando a isso, sim, aí me fez mudar para São Paulo, me abriu a oportunidade, porque ele foi escolhido o segundo melhor projeto estudantil pela SAE na época. Olha que top. Competindo contra projetos de graduação e pós-graduação, né, de engenharia. E eles nem sabiam que eu era de um colégio, assim, na época, mas foi um conceito muito bem bolado, assim. E eu, na época ali, dos 15 até os 17, eu trabalhei num escritório de advocacia. Então, até um pouco do meu vocabulário, que o pessoal às vezes olha, assim, dos jargões que eu uso às vezes, é porque eu trabalhava com advocacia, então a gente tem que saber um pouco de linguagem culta e tal. E para mim sempre foi muito fácil fazer redações, escrevia muito bem, porque estava sempre convivendo com aquilo, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você é gaúcho, então? Eu sou gaúcho, cara, eu nunca de documento. E com 18 dias de nascido, meu pai sofria de uma doença chamada artrite reumatoide, que é uma inflamação das articulações ali. Caramba. E o frio castiga muito quem sofre disso, sabe? E aí ele já estava para se aposentar, falou, vou para uma beira de praia. E aí ele pediu transferência e foi concedida lá para ele se aposentar em João Pessoa, na Paraíba. Olha. E aí eu fui beber para lá e cresci, fiquei lá até os meus 17 anos para fazer faculdade aqui em São Paulo. Caramba, você não pegou o sotaque de lá, né? É muito doido, porque depende. Depende. Você tem Porque eu sempre fui visto como alguém de fora, porque dentro de casa, óbvio que os meus pais sempre falavam com um sotaque mais do sul. Minha mãe é gaúcha, o meu pai morou muitos anos lá, ele cresceu no Rio de Janeiro, mas morou muitos anos lá. Então eu nunca... Para mim, Tiago era Tiago, não era Tiago. Entendeu? Então, não tinha H. Como lá na Paraíba, com H ou sem H é Tiago. Então, brincadeira, óbvio. Mas eu tinha muito mais sotaque, porque eu era o Ricardo. E hoje eu sou o Ricardo. Ricardinho. Então, eu sempre consigo, talvez por isso, por nunca... eu absorvo os sotaques com muita facilidade. Então, às vezes, o pessoal fica olhando assim, fala, porra, mas ele tá falando com o Anderson e ele mete, tu. Eu pego muito também, fácil. Eu pego muito fácil. E me facilita, às vezes, porque isso em outros idiomas também acaba me facilitando. Falar inglês, falar espanhol.
É muito maluco, como essa plasticidade me ajuda hoje no meu dia a dia, às vezes, de conseguir se comunicar, assim, até em outros idiomas, e o cara não sabe de onde eu sou. E até que idade você ficou lá em João Pessoa? Fiquei até os 17 anos. Então tipo, você viveu bastante eu lá. Eu cresci lá, cara, exato. Só tem o RG de gaúcho, tem o resto saudades, é tudo de paraibano. Ou já se acostumou bastante com a vida? Eu não me vejo morando em outro lugar que não seja São Paulo. Até depois do falecimento do meu pai, minha mãe voltou lá para o Rio Grande do Sul e eu fiquei cerca de 6 meses com ela lá. Não me acostumei com as coisas fechando 10 horas da noite. E eu era eu falo para todo mundo, eu dormia muito pouco. Hoje eu ainda durmo relativamente pouco. Mas naquela época eu dormia tranquilamente umas 4 vezes na semana só. Literal, assim. Sério? É. Cacete. E porque a minha cabeça sempre funcionou muito a milhão e eu tinha dificuldade de parar. Então eu dormia por exaustão. E não porque eu... Lógico, se eu ficasse num quarto escuro e tal, mas eu não queria desenvolver eu tinha muita coisa para pensar e muitas ideias e muitas coisas. Eu era um adolescente, realmente. Adolescente e o começo da minha vida adulta, assim, muito criativo. E eu sempre fui curioso. A internet, para quem é curioso, é uma ferramenta fantástica. E eu acho que nós vivemos, assim, um período, cara, magnífico. Para quem sabe usar as ferramentas que a tecnologia nos proporciona, cara, não tem nada o que você não consiga fazer hoje. Eu não tô nem falando de chat GPT. Tô falando de conhecimento, de você realmente se dedicar, sentar ali, pegar para estudar uma coisa... E, sabe, é uma das questões hoje, né? Porque o acesso à informação é muito fácil, mas criar conhecimento ou buscar aquele conhecimento... Esse hábito, né? Que a gente teve da nossa formação está se perdendo, eu acho. Até porque para buscar informação... Que idade você tá? Tô com 34. Tá, a gente é 8 anos de diferença, assim. Mas pelo menos assim, na minha época de escola, trabalho de pesquisa era na enciclopédia, sabe? Sim. Assim, eram nos livros, Barça, assim. O cara passava na rua vendendo Barça e você ficava, será que eu compro? Mas eu tenho a de 2 anos atrás. O que aconteceu nesses últimos 2 anos que não tá na minha? Tipo Guinness, o Guinness Book, né? Era. Então, assim, era outra... Cara, tu tinha que ir numa biblioteca, sabe? Pesquisar e fazer tudo... Então, hoje, eu não faço ideia como seja um ensino fundamental com as ferramentas que a gente tem hoje. Deve ter mudado muita coisa da nossa época, assim. E que, fatidicamente, muda a maneira como as pessoas pensam. Talvez, para algumas coisas, seja bom. Para outras, eu acho que não tão bom assim. Tem que saber usar como... Porque as informações estão aí. Só que é tanta informação e é tão fácil... que ninguém se aplica tanto quanto antes, eu acho. É tudo muito rápido. Pra que eu vou... Na minha época já rolava um pouco disso. Eu lembro... algo que eu conseguia fazer muito bem era modelar em 3D. Olha que top. Sabe? Desde criança, porque eu era nerdão, então eu fazia joguinho de computador. Né? Eu era literalmente nisso. Eu nunca fui muito bom nos joguinhos, então eu tinha que criar os meus para eu poder ganhar, entendeu? Uma estratégia. Cada um joga como pode. Então, e aí eu aprendi a modelar em 3D Studio Max, sei lá, tinha 13 anos. E modelava, fazia jogo, fazia animação, fazia um monte de coisa pra época. E já pesquisando, lendo em fóruns, e não tinha YouTube na época, assim. E era muito legal. E aquilo ali depois, pra engenharia, evoluiu e foi fantástico. Porque os CADs e todos esses softwares conseguiam fazer aquilo ali muito fácil. E eu lembro que na faculdade a gente tem aula de desenho. Cara, eu olhava aquilo ali e eu falava, meu amigo... Pra que eu vou pegar esta porcaria do transferidor de ângulo pra fazer se eu vou fazer esta merda num computador, pô? Né? E já era algo que, logicamente, entretanto, eu fazia. Pegava, desenhava, esquadro, fazia lá. Enfim, fazia o que tinha que ser feito, mas já rolava isso, né? Foi o comecinho do Wolfram Alpha, que era um software lá de cálculos matemáticos. E eu falava, porra, pra que eu preciso fazer esse limite na mão e saber Laplace e vai... E eu falei, cara, se dá pra jogar no Wolfram e ele já vai resolver tudo. Hoje, com o ChatGPT, eu não sei o que os caras estão fazendo pra prender a atenção da galera, porque, cara, deve ser outro
Mas é muito do que a gente ouve também no mercado, que você acaba ouvindo de muitas pessoas. Não tem mais profissional interessado, não tem mais gente que quer se aprofundar nisso, né, em atividades, né, muitas vezes atividades mais artesanais, vamos dizer. Esse eu acho que é o pênalti, né, dessa facilidade. Que é o desespero, né? Tem atividade como uma restauração de carro. Ou um mecânico preparador. Isso daqui não vai mudar no ponto de vista. Você vai ter que calcular, você vai ter que medir, você vai ter as aulas de metrologia da vida, como saber conferir uma retífica, saber desenvolver um projeto, entender do fluxo de gases, temperaturas, não sei o que, são coisas que não mudam, né? E vão ter as horas de voo, que não tem inteligência artificial que vai fazer aquilo ali não ser uma verdade na sua vida. Que é aquela... Que é o ouvido do mecânico, né? É isso aí. Que ele fala, estragou, pode abrir. Né? Pô, cara, é batata, mas direto eu pego assim, os caras olham, tipo o tiozão, que é meu mecânico, assim, também, preparador e tal. Cara, na partida, assim, a gente tava acertando um... A gente não, né? O piloto tava acertando um Opala 4 cilindros nitro lá, do Sandrinho, um grande amigo. O de arrancada lá. O de arrancada, isso. Aquele lá, o verdinho. E aí eles comeu uma vela. Aí eu já olhei assim, aí, eu falei, tá todo mundo aí, beleza. Trocaram a vela, né, e tal. Comeu a mesma vela de novo. Na segunda, eu falei, opa, pode parar e bota lá o relógio de compressão ali que tem cilindro para baixo. Os caras, capaz. Falei, tem. Não, pô cilindro para baixo. Triste. Aí Aí os caras, como é que você sabia? Eu falei, partida, dono de Subaru, meu amigo. Já sabe o que é lidar com cilindro 3, a hora que canta, você já sabe na hora, velho. Viu, turma, para quem tá acompanhando, sim, estamos ao vivo, que tem gente que te perguntou. No momento são 19 horas e 20 minutos em Brasília. Compartilhem nos grupos de vocês, já temos nosso recorde de audiência, sabia? Você é um cara... que legal, cara. Legal, obrigado aí a todo mundo te ama, nem bonito você é. Você imagina, velho. É simpático, né? Imagina se Deus desse asa pra cobra, velho. Não tenho dinheiro e nem sou bonito, imagina, velho. Mas é simpático, não tanto, né? É o que tem, né? É a estratégia. O que você acha que tem, que o povo te ama? O que é? Assim, não, falando sério, assim, da parte de conteúdo, você é um cara que conseguiu formar uma comunidade muito forte, principalmente muito fiel, né? Ainda mais num universo com tantos criadores de conteúdo, com tanta gente inventando coisa. O que você acha que tem assim na tua receita, assim, que você fala, isso daqui é o que eu... Eu acho que, assim, é que pra mim não é um personagem. As pessoas que me conhecem falam isso. E que me conhecem, eu digo assim, que não me conheciam pessoalmente, que eventualmente se encontram comigo ali e falam, mas você é igualzinho na internet. Eu falei, mas não é todo mundo assim? Não, velho. Eu falei, eu achei que era, porque eu sou um idiota pessoalmente, eu sou um idiota na internet. Tipo assim, sei lá. E talvez a maneira que eu leve as coisas seja com muito bom humor. Não que, poxa, eu tenho os mesmos problemas que todo mundo tem. Eu tenho, cara... todos os pepinos e entreveros que todo mundo tem, mas, sei lá, eu acho que a vida ela já é tão, às vezes, dura mesmo, assim. Sim. E, cara, tem algo que você olha lá e você fala, não, mas é porque a gente não tem grana, às vezes é isso. É porque eu não encontrei a pessoa que tá do meu lado e que me ajuda, assim, tipo uma companheira legal, um companheiro legal, né? E, cara, não, na verdade os problemas vão toda hora mudando, um aqui, outro ali e tal, ou seja, não tem dinheiro que resolva os problemas e a nossa vida é resolver problemas. Então, querer, às vezes, e eventualmente, às vezes eu fico chateado a ponto disso afetar, tipo, o meu bom humor, assim. E aí é o momento em que eu fico quieto, em casa, não saio de casa e tal. Esse final de semana até tava bem chateado com umas coisas e fiquei quieto. Aí o tempo... vai melhorando as coisas, então, dia que eu não tô legal para gravar, assim, pessoal, não tô legal e tal, eu evito, porque eu sei que, além de tudo, no começo não, mas hoje, com essa comunidade e alguns anos criando conteúdo, eu acredito que você também receba as mesmas coisas. A quantidade de pessoas que nos... que manda mensagem assim de tipo, puxa, eu tava chateado, tava num dia ruim, tava num dia triste, e cara, assistir seu vídeo me melhorou assim pra caramba,
pô, tava numa cama de hospital, sem poder fazer nada, então a única coisa que eu podia fazer, não me movimentava, era conseguir assistir, maratonei seu canal, porra, queria te agradecer pelo que você fez. E a gente... Lógico que a gente não faz com este intuito, mas essas mensagens, óbvio, que me tocam no sentido de que às vezes eu vou gravar um vídeo que não tem nem nada assim de especial perto daquilo que a gente faz, né? Sim. Não vou ligar o motor da Caravan nesse vídeo. Eu vou soldar uma coisa aqui, mas faz parte do processo e eu vou ter que gravar. Mas alguém pode assistir aquele vídeo e aquilo ali pode talvez ser a válvula de escape daquela pessoa. Que às vezes queria fazer aquilo ali, que queria aprender como é que solda, que queria aprender como faz tal peça e que vai se distrair daqueles problemas do dia a dia assistindo aquele conteúdo que a gente produz. Então, isso me deu um alerta de que, cara... Eu não posso, às vezes, gravar um vídeo chateado, triste. Porque se eu tenho que emanar alguma energia daquilo ali que eu estou produzindo, que seja positiva. Então, tem vídeos que não dão certo e que a gente solta, mas mesmo assim, não deu certo ainda. Mas vai dar. E assim a gente vai, fazendo, né? Eu tenho tentado tomar mais cuidado, assim, de uns 2 anos para cá. Até porque isso virou uma terapia para mim. Ao mesmo tempo que a gente, e acredito que para ti deve ser muito parecido, tem dias que às vezes eu tô muito, muito triste com algo e chateado, e acontecem coisas assim, de tipo, pessoas mesmo que encontram, puxa, acompanha o seu trabalho e tal, aquilo ali faz melhorar o nosso dia, né? Total. Eu, pelo menos assim, eu não tenho, zero problema das pessoas encontrarem. Tava vindo pra cá, um cara num caminhão, quase bateu o caminhão, cara. Ele olhou assim, eu tava na marginal, ele olhou... E eu tava na live, assim, no Instagram. E aí o cara olhou e tal. Você é o cara lá do podcast? Falei, sou. Puta, aí cumprimento, buzino, enfim. É muito legal, assim. E esse acesso que a internet nos dá, eu acho que é uma responsabilidade que a gente também tem de, obviamente, além dessa função, tipo, pô, tem podcasts que são extremamente técnicos que eu faço, de caras que são papos técnicos que às vezes também não interessa a grande maioria das pessoas. E tem podcasts que, cara, é literalmente para você rir do começo ao fim, começo ao fim, e besterol e zoeira e tudo, mas que, cara, de certa maneira, talvez para públicos diferentes, mas a gente tá fazendo ali algum tipo de bem, e eu acho que é isso que a gente pretende sempre fazer no canal, com o plano de fundo de ter os carros, que enfim, é o que eu gosto, a nossa paixão, é aquilo que realmente, lógico, nem todo mundo pode ter talvez a sorte de trabalhar com aquilo que gosta. Mas, assim... Mas foi algo que no teu caso você buscou isso? No meu caso, eu... talvez assim... Busquei, né? De fato busquei, né? Eu passei na faculdade lá federal na Paraíba, mas não é que a Paraíba seja um hub automotivo do Brasil, né? Então eu escolhi mudar para São Paulo justamente perseguindo o mundo dos carros, né? Tanto que acabei vindo estudar na Mauá, que é uma das referências ali, FEI e Mauá. São 2 faculdades ali muito boas para quem quer buscar ali o mercado automotivo, né? Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.